Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal. Jesus vem, o tempo acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós daremos sequência ao capítulo 10 do livro de Apocalipse, certo? Eu espero que você que está acompanhando esteja compreendendo tudo aquilo que está sendo dito, né? E para quem ainda não se inscreveu no canal, eu gostaria mais uma vez de pedir a você que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações para que você possa receber, né, o aviso do YouTube quando tiver novos estudos no canal, e que você dê like se você gostar dos vídeos, né, dos estudos, e que, se possível, gente, faça um comentário, me deixe de entender aquilo que você está compreendendo, daquilo que eu tenho falado. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe, vocês são uma bênção na minha vida. E é por causa de vocês que eu tenho dado continuidade a este trabalho. O Senhor me deu uma ordem, me deu uma direção. Ele me mandou que eu fizesse, mas o objetivo é que vocês possam aprender tudo aquilo que o Senhor tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem falado, né? Que possa encher os nossos corações e nos dar discernimento e direção, tá bom? Antes de eu começar o capítulo 10 do livro de Apocalipse, né? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do 9, algo que eu não terminei de comentar e que eu gostaria de falar porque eu acho que é importante. Talvez você não tenha compreendido 100% aquilo que foi falado, né? Do capítulo 9 do livro de Apocalipse, e eu gostaria muito de fazer aqui um breve comentário a mais, certo? Então vamos lá. Bom, no capítulo 9, né, do livro de Apocalipse, a gente falou sobre quem? Sobre os anjos caídos, sobre o poço do abismo sendo aberto, né, e saindo para fora gafanhotos, que seriam quem? Os anjos caídos, os espíritos imundos, demônios, né, que farão parte do reino do anticristo, que farão parte do exército do anticristo nesses últimos anos, nesse momento final que nós vamos viver nesta terra, mediante esta batalha entre o bem e o mal. Esses alienígenas, né, como eu disse lá, que no caso no capítulo 9 está falando que eles têm rosto de homem e cabelo de mulher. Para quem já acompanha, inclusive eu citei isso no vídeo do capítulo 9, que existem muitos vídeos falando a respeito de alienígenas, que estão vindo para a Terra, que são aqueles que estão vindo para ajudar, que estão se preparando para fazer com que as pessoas saibam que ele existe, da Federação Galáctica, entendeu? Astar Sharem. Para quem conhece, para quem já ouviu falar, aí fica fácil entender. Eles são exatamente a especificação do que está escrito no capítulo 9. Tem rosto de homens e cabelos de mulher. Por que cabelos de mulher? Porque o cabelo deles são compridos. Então a gente vê uma linha de alienígenas, que nós sabemos que são espíritos imundos, que são anjos caídos, que são demônios, né? Que estão vindo com um grande engano para enganar a terra. Já no capítulo de Apocalipse 16, 13, fala a respeito daqueles que têm cara de rã, os espíritos que a Bíblia fala que são espíritos de demônios, né? Que vão aliciar os reis da terra para pelejar contra o Cordeiro, lá no capítulo 16, quando chegar lá eu vou explicar mais a respeito disso. E estes, eles têm cara de rã, ou aparência de lagarto, ou aparência de rã. Então a gente vê as duas linhas, né, de alienígenas, quando você vai na internet ver falando de vídeos a respeito desses alienígenas que estão vindo para a Terra, que são de várias galáxias, tem vários nomes, e tem várias aparências. Existem aqueles que têm cara de homens e existem aqueles que têm cara de rãs, não é? Então a gente vê bem a especificação de que eles são o quê? Anjos caídos. Eu falei para vocês também do capítulo 9 que aquele que vai sair do abismo, que vai reinar sobre eles, seria quem? Seria a imagem da besta, ou a besta que surge do abismo, certo? Quando a gente vai para o livro de Enoque, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de ouvir falar do livro de Enoque. Quando a gente vai para o livro de Enoque no capítulo 15, eu já até falei isso do capítulo 15 de Enoque num dos meus vídeos, a gente lê lá falando que os anjos caídos, que desobedeceram a Deus, que eram os anjos vigilantes, que vieram, tiveram relações com as mulheres, eles fizeram o quê? Uma descendência sobre a terra. Eles tiveram filhos, e os filhos foram os néfilins, ou os gigantes. E que esses gigantes, quando morreram,
A gente não sabe exatamente, que a Bíblia não fala qual seria o fim que eles tiveram. Mas o livro de Enoque fala que eles se transformaram em espíritos imundos, certo? Em espíritos de demônios, em espíritos caídos. São os descendentes dos anjos caídos que também se tornaram espíritos imundos ou anjos caídos. Então, assim como eu falei para vocês que a besta que surge do abismo, que seria aquele que vai ter o fôlego, que seria a imagem da besta, que vai receber o fôlego ou a suposta vida, né? Eu li para vocês isso, aliás, eu falei para vocês isso no capítulo 9, e eu falo sobre isso no vídeo de Nimrod, que eu deixei lá no card e na descrição do vídeo do capítulo 9, que está explicando exatamente tudo. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem de Isaías no capítulo 14, no versículo 20, porque eu achei assim que é propício de eu ler, para que você que não compreendeu ainda este engano alienígena, que na realidade são anjos caídos, são tantos anjos caídos aprisionados, que Deus aprisionou para esses últimos dias, toda essa sequência de demônios que foram aprisionados, e os seus descendentes estarão na terra, na batalha, nesses últimos anos, nos 7 anos da grande tribulação, para pelejar contra os homens, para serem aqueles que vão estar sobre o domínio pela tecnologia que eles trazem, que por sinal, o livro de Enoque fala que foram os anjos caídos que ensinaram toda a tecnologia para as mulheres. Então toda a tecnologia que nós vemos agora, nos dias de hoje, que está aí de engano, da inteligência artificial e todas essas outras tecnologias, elas vêm do ensino de anjos caídos. Então eles detêm a tecnologia que vai dominar a mente humana, que vai trazer esta marca, aliás, que já está trazendo, né? Já esta marca e o domínio dos homens, da mente humana, que vai fazer com que os homens sejam aquela mistura que eu falei do barro como ferro, como dizem Daniel, que é o pé da estátua, certo? Eu vou ler para vocês aqui, é capítulo Isaías 14, eu vou ler do 20 até o 23, mas se você quiser ler o capítulo 14 inteiro, você vai compreender mais ainda o que eu estou falando, que ali fala sobre Lúcifer que caiu do céu, e ali fala também sobre aquele que seria a suposta imagem da besta que será trazido do abismo. É importante de ler. Então vamos lá, eu vou ler do 20 em diante. Com eles, não, vou ler do 19, gente, do 19, Isaías 14, 19. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, vai ser lançado para fora da sepultura, ou tirado da sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo, a descendência dos malignos, descendência dos anjos caídos, jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Aqui está falando dos anjos caídos e da sua descendência. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia. Essa Babilônia aqui não é a Babilônia de Nabucodonosor, mas é a grande Babilônia dos últimos dias. É justamente aquele conglomerado de cidades que vão fazer parte do reino do anticristo, que terá aquela cidade que vai encabeçar, que é onde o anticristo vai montar as tendas falacianas dele. Eu falo disso em alguns vídeos. O nome e os sobreviventes e os descendentes e a posteridade, diz o Senhor, reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrê-los-ei com a vassoura da destruição. A besta que surge do abismo e que caminha para a destruição. Apolião e Abaddon, que é o nome hebraico, em grego, do mesmo espírito imundo que sairá do abismo, que será a imagem da besta, é destruição, ou destruidor, como eu já falei para vocês. Então, varrê-lo-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu queria ler isso aqui para vocês verem que esses espíritos é que estarão aqui, saindo do abismo, do poço do abismo, quando Deus permitir que Satanás abra com a chave o poço do abismo e saia tanto a imagem da besta
como os demônios, porque são todos espíritos imundos, são todos aqueles que vão trazer suposta vida, né, maligna sobre a terra, que vão deter o poder e que vão ser o exército do anticristo, porque o anticristo é um homem misturado? Sim, eu acredito que ele seja um homem descendente também, com uma mistura do seu DNA misturado, não uma descendência pura. Eu falo sobre isso em alguns vídeos também, mas eu acredito que o anticristo, como diz lá em Apocalipse 13, ele vai ser ferido de morte e vai ser curado, mas não vai ter morrido, tá? Eu só queria colocar fazer essa colocação para que vocês que não entenderam viessem a entender um complemento, né? Agora a gente vai lá para o capítulo 10 do livro de Apocalipse para a gente dar continuidade ao estudo, gente. Eu precisava fazer isso. Eu sei que quando eu faço esses comentários o vídeo fica grande, mas são coisas que são necessárias para que vocês venham compreender como a palavra de Deus fala a respeito de tudo. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como um rugido de leão. Enquanto bradou, desferiram-se 7 trovões às suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Então é interessante a gente falar aqui que João, ele viu um anjo, né? E de repente houve a voz de 7 trovões que falavam. E ele ia escrever, mas não foi nos permitido saber o que eles estavam falando. Foi guardado em segredo. Essa a gente só vai poder saber quando Deus permitir, né? Mas vamos continuar. Então João continuou, né? Escrevendo, continuou observando o que estava acontecendo. Já não haverá demora. E vamos prestar atenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Isso aqui é muito importante. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver tocando a trombeta, a gente leu a 6ª trombeta, lá no capítulo 9, né? Tinha sido tocada a 6ª trombeta. A 7ª parou. Abriu-se uma outra explicação e a 7ª trombeta parou ali, né? Foi mostrar João lá, mostrando a respeito do que ele estava vivenciando aqui com os 7 trovões. Mas quando ele tocar, está nos dizendo aqui que vai se cumprir um mistério de Deus que foi anunciado pelos seus servos os profetas. Gente, qual o mistério de Deus que foi anunciado pelos seus servos os profetas? O que é que anunciou os servos profetas de Deus em todos os livros do Antigo Testamento? Eles não falaram a respeito do arrebatamento, porque tem umas pessoas que dizem que o arrebatamento acontece na 7ª trombeta, mas não é sobre o arrebatamento em lugar nenhum do Antigo Testamento que se fala, que todos os profetas falaram, mas sim sobre o dia do Senhor, ou sobre o dia da vingança do Senhor, ou sobre o dia terrível da vingança do Cordeiro, ou o dia do Senhor, ou o dia terrível do Senhor. Aí depende muito do profeta que escreve, mas é citado ali o dia do Senhor, o dia de angústia, dia de dores, dia de densas trevas. Então é o dia do juízo, não o dia do arrebatamento, quando Deus descerá o seu julgamento sobre o anticristo, sobre os seus exércitos, sobre a terra, sobre os marcados, e vai destruir o reino do anticristo. Então o juízo do Senhor é este que está sendo dito aqui para nós na 7ª trombeta. Então quando a 7ª trombeta toca, se inicia ali, acontece algo ali, dali em diante, que vai justamente dar sequência ao dia do juízo do Senhor. E aonde que eu posso falar para vocês que isso está sendo comprovado, que os profetas falaram, o mistério que foi falado pelos profetas? Eu vou citar alguns livros aqui, capítulos e versículos. Não vou ler, mas vou citar. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 1, fala do dia do Senhor, que é o dia da última batalha. Em Isaías 13, do 9 ao 11, fala do dia do Senhor, que é o dia da última batalha. Em Jeremias 46, 10 também. Em Sofonias, capítulo 1,
do versículo 14 ao 18 também, em Ezequiel, no capítulo 30, no versículo 3 e 4, em Amós, no capítulo 5, no versículo 18 e 20. Então, você vê que todos os profetas falaram este mistério, né? Porque ele era escrito de forma profética, e quem entendia naquela época não compreendia o que seria exatamente aquilo, mas era justamente as profecias que nos mostravam o dia do Senhor, ou o grande julgamento, ou a ira de Deus vindo sobre a terra. Então a 7ª trombeta, ela vai dar sequência a algo que vai acontecer, que a gente vai chegar lá, que eu vou explicar para vocês, que vai dar sequência ao juízo do Senhor, ao dia do juízo do Senhor, certo? Ao dia do Senhor, ao dia da vingança do nosso Deus, certo? E é interessante que a gente vai continuar aqui agora. No versículo 8 agora, a gente leu no 7, que é esse que eu estava explicando agora. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então tinha um livrinho na mão do anjo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca ele era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que significa isso aqui? O anjo estava falando para João: come o livrinho. Então, falar da palavra de Deus, falar é doce, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas a consequência disso, ela é amarga, certo? A gente sabe que aqueles que pregaram no passado a palavra de Deus, os servos do Senhor, os apóstolos, os seus discípulos, todos foram mortos por causa do testemunho que deram, né? Então a palavra de Deus estava doce na sua boca, mas no seu estômago era amargo, ou seja, a consequência disso traz para a vida daquele que serve a Deus uma consequência que de certa forma traz perseguição, aflição e angústia. Mas o que ele estava dizendo aqui? Que era necessário que ele profetizasse ainda a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que a gente vai ver daqui para frente descrito na palavra, que vai estar nos explicando a respeito do que acontece no grande, nos 7 anos da grande tribulação, ou na tribulação dos 7 anos, o que vai estar acontecendo com povos, nações, línguas e reis. Então João tinha que dizer ou escrever o que ia acontecer com pessoas, porque até aqui estava nos mostrando as consequências da natureza, as catástrofes naturais, que começou lá na 1ª trombeta, na 2ª, na 3ª, na 4ª, certo? Na 5ª ele nos mostra a respeito e na 6ª, a respeito dos anjos caindo, sendo liberados por Satanás, e os seus anjos vindo à terra para guerrear contra os homens, né? Mostrando para nós que Deus reservou esses anjos caídos para esse último dia, né? O último dia que eu falo são para essa última batalha, para este último momento, né? Para esses últimos 7 anos da grande tribulação. Mas agora a gente vai ver o que está reservado para povos, nações, línguas e reis. Os reis da terra. O que está descrito aqui na palavra, que vai dizer o que vai acontecer com eles daqui em diante. É isso que nós vamos ver aqui na sequência do capítulo 11 do livro de Apocalipse, certo? O capítulo 10 é curtinho, por isso que eu quis fazer a explicação do capítulo 9 aqui, porque eu sei que o vídeo não ia ficar tão longo, porque o capítulo 10 eu sabia que ele não era tão grande, certo? Ele fala a respeito do mistério, que se fala aqui quando tocar a 7ª trombeta, que vai começar justamente os acontecimentos do juízo do Senhor, e que ele ainda tinha, antes disso, ele ainda tinha que falar ou escrever aquilo que estava determinado ou profetizado na vida de povos, nações, línguas e reis, certo? Eu agradeço a companhia de vocês. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.